Olá, sejam bem-vindos. Vamos para a nossa live, nossa segunda parte aí de física. Bem-vindo aí o Thales, o Júnior, meu sogro, a Ellen. Ellen, seja bem-vindo. A Ellen está aí desde o começo da live. Obrigado pela participação, Ellen. Muito obrigado mesmo. Vamos para a nossa segunda parte da nossa live de física, para quem vai fazer a prova do cadete. Essa primeira parte da live eu vou investir um pouquinho de tempo falando sobre lançamento oblíquo, ok? É uma aposta minha de que vai cair uma questão como essa, porque isso é muito aplicável, né? Principalmente no comportamento do jato de água que sai da mangueira do bombeiro e tudo mais. Tem toda essa aplicação física, né? Então, vai ser uma aposta minha que eu vou fazer nessa parte de lançamento oblíquo e eu vou fazer as demonstrações dos cálculos nessa primeira parte da aula para a gente poder resolver várias questões nesse sentido, tudo bem? Nossa live de amanhã, essa primeira parte da live, a gente está falando muito sobre a parte mecânica, né? Falamos sobre velocidade ontem, vamos falar sobre lançamento hoje. Amanhã eu vou falar um pouquinho da Física 2 e da Física 3, perfeito? Física 3 a gente vai trabalhar resistores, corrente elétrica, efeito de corrente elétrica no corpo, porque também são coisas que têm a ver com o dia a dia do bombeiro, né? Que envolvem as questões de salvamentos e tudo mais. Perfeito, vamos que vamos. Então, anota aí no seu caderno lançamento oblíquo. Essa parte de lançamento oblíquo, ela é um pouquinho complicada, só um pouquinho complicada, não é muito não, é só um pouquinho complicada. Então, eu quero pedir para você, se você não conseguir entender de primeira, cara, assiste a live umas 2, umas 3 vezes, tenta fazer essas contas, tenta demonstrar essas contas, para que quando chegue na hora da prova tu não esqueça, né, as equações. Perfeito, vamos lá. Lançamento oblíquo. Como que se dá um lançamento oblíquo? Um lançamento oblíquo, ele é dessa forma aqui, ó. É um lançamento que forma um arco de parábola. Já começa aqui, ó. Já começa aqui. Tem questão que vai... Só esse conceito inicial já é suficiente para cair numa prova. Tem questão que eu já vi que ele diz assim: o lançamento oblíquo de um corpo... No lançamento de oblíquo de um corpo, a trajetória é um arco de circunferência. Tá errado, é um arco de parábola, tudo bem? Esse arco de parábola, a gente tem esse movimento porque a gente lançou esse corpo com uma velocidade V0 e essa velocidade V0, ela tem um ângulo com a horizontal. A gente vai chamar esse ângulo aqui, ó, de θ, essa letrinha grega θ que a gente tem aí, tudo bem? Esse movimento oblíquo, ele é composto por dois movimentos, por duas formas de velocidade. A gente pode dizer aqui, ó, que esse lançamento oblíquo, ele é composto por uma velocidade Vx na horizontal e por uma velocidade Vy na vertical. Uma velocidade aqui, ó, Vy na vertical. Vy. A gente tem essa composição desses movimentos aí. Daqui, de cara, eu já quero fazer a decomposição dessa velocidade tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Como que a gente faz essa decomposição? A gente vai utilizar para fazer a projeção dessas velocidades usando trigonometria. Se você tem um pouquinho de complicação com trigonometria, dá tempo, dá uma olhadinha numa aula básica para você conseguir compreender. Vamos lá. O macete que eu vou te dar é o seguinte, ó. Tá vendo esse vetor aqui em vermelho, essa velocidade em vermelho que nós temos? Consegue ver que ela tá juntinho com esse ângulo aqui, ó? Se ela tá junto com esse ângulo, eu vou dizer que Vx está com o ângulo. Se Vx está com, você vai decorar assim, ó. Vx é V0 com. Com você vai lembrar de cosseno do ângulo θ. Beleza? Vx está com. Vx com
Se está com o ângulo, vou botar aqui, ó, com o θ, então ele vai ser cosseno. O VY, se eu apagar esse VY daqui, ó, o ângulo não deixa de ser formado. Então eu posso dizer que esse VY, ele está sem o θ. Ele está sem o θ. Se ele está sem o θ, eu posso dizer que VY é V0 seno do ângulo θ. Tudo bem? Tá aqui, Vx e Vy. Daqui eu já vou formar um quadrinho para você poder fazer a associação dessas velocidades. Aqui, ó, o nosso Vx é velocidade constante, movimento uniforme. Cuidado, ele vai dizer que Vx é variado. Não, Vx é movimento constante, velocidade constante. Aqui, ó, velocidade constante. E o Vy vai ser variado? Sim, vai ser variado. Por quê? Por causa desse rapaz bem aqui, ó, dessa componente que a gente chama de gravidade. O movimento na vertical vai ser variado por conta da aceleração gravitacional. Então a gente vai ter um movimento variado. Aqui, ó, Vy, a velocidade, se em Vx é constante, aqui em Vy a velocidade é variada. Velocidade variada. Só daqui já dá para cair várias questões. Ele vai querer dizer para ti que os dois movimentos são constantes, ou que os dois movimentos são variados, ou que o y é constante e que o x é variado, só que você não pode errar. O x é constante, tudo bem? Velocidade constante. E o Vy é velocidade variada. Vamos fazer um estudo disso aqui para a gente ver como é que isso fica? Quando eu faço um lançamento oblíquo aqui, ó, quando eu faço um lançamento oblíquo, olha o que acontece. Eu tenho essa velocidade que lançou ele na diagonal, eu posso decompor em dois vetores. Vamos estudar esse movimento em 5 pontos dessa parábola aqui, ó. Assim que eu lanço esse objeto para cima, aqui na diagonal, né, ele sobe rápido. Só que o que acontece? Ele vai parando de subir, até que uma hora ele não dá mais conta de subir. O que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a descer. Então, ó, na subida, a gente tem uma velocidade y grande aqui, ó, Vy. Só que depois de um tempo, esse Vy aqui, ó, ele vai diminuindo. Até que chega uma hora que o Vy é zero. Vy igual a zero. Ele para momentaneamente, ele está subindo, subindo, subindo. Parou, o que vai acontecer? Ele vai começar a descer. Então, quando ele começa a descer, aqui a velocidade dele é pequenininha, ó, Vy. E aqui a velocidade dele é grande, Vy. Eu também posso dizer aqui, tem questão que pode perguntar se essas velocidades aqui, ó, são iguais. Ele pode perguntar, a velocidade na mesma altura é igual? O módulo da velocidade é igual? Sim, tem a mesma velocidade. Se esse cara tiver 10 metros por segundo subindo, na mesma altura ele vai ter 10 metros por segundo descendo, tudo bem? Se aqui ele tiver 5 metros por segundo subindo, na mesma altura aqui, ó, ele vai ter 5 metros por segundo descendo, tudo bem? Então, a velocidade com que você lança esse objeto para cima vai ser a mesma velocidade que ele vai retornar quando ele chegar na mesma altura, perfeito? Então, muito cuidado com isso aí. A questão pode perguntar isso para você. Perfeito. O que acontece com a velocidade no eixo horizontal? No eixo horizontal não acontece nada, ó. Velocidade é constante. Ó, o x é grande, agora o y é grande e aqui o y é pequeno. E o Vx? Não acontece nada com ele, ó. Continua do mesmo tamanho. Aqui o y é zero e o x segue a vida dele. Ele não depende do y.
Aqui, ó, segue a vida dele também, ó. Vx, Vx. Vx não depende de Vy, princípio da independência dos movimentos. Movimento na horizontal não depende do movimento na vertical. Perfeito? Ok. Agora a gente vai começar a fazer aí as nossas equações. Primeira equação que a gente vai ter, primeira equação que a gente vai fazer é a equação da altura. Equação da altura. Vou te deixar aí com um quadro para a gente poder apagar. Vamos que vamos. Na altura máxima, a gente já viu aqui, ó, na altura máxima, esse ponto aqui, ó, que a gente chama de altura máxima, a gente já viu que a velocidade em y é zero. Aqui a gente tem a altura máxima desse projétil. Nessa altura máxima, a velocidade em y é zero. Vamos ver como é que fica a equação para a gente encontrar a altura máxima? A gente vai sair pela equação de Torricelli, ó. Pela equação de Torricelli, a gente tem o seguinte, ó, essa velocidade inicial y que saiu daqui, ó, a gente tem essa velocidade inicial y que foi lançada aqui no primeiro momento de lançamento, a gente vai ter um valor para ela, mas a velocidade y a gente não tem. Como que é a equação de Torricelli? A equação de Torricelli é assim, ó. O vovô furunfou com a vovó, mais duas amigas dela. Como é que você vai utilizar essa equação para ela ser aplicada aqui no lançamento oblíquo? Aqui no lugar de velocidade final, a gente vai colocar a velocidade final y, que é zero. Então, se essa velocidade final y aqui é zero, eu nem coloco. Zero aqui, ó, igual a V0y, que foi a velocidade do lançamento. V0y. A gravidade, ela sempre aponta para baixo, ó. Para baixo não, né? Para o centro da Terra. Não existe cima e baixo. V0y ao quadrado. Aqui, ó, se a gravidade é negativa, esse sinal aqui é negativo. Menos 2. No lugar da aceleração, você vai colocar gravidade. Como é que a gente mede distância para cima? Distância para cima é altura. Esse 2GH que está negativo, eu vou trazer ele para cá para o outro lado e ele vai ficar positivo. 2GH é igual a V0y elevado ao quadrado. Então, a altura máxima vai ser igual a V0y ao quadrado. Esse 2G que está multiplicando, ele passa para cá para baixo dividindo. V0y ao quadrado dividido por 2G. Tá aí. Quem é V0y? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Por isso que eu deixei esse quadrinho aqui para facilitar a nossa vida. A altura máxima vai ser igual V0y. Quem é V0y? V0 seno do ângulo θ. Isso aqui o quê? Ao quadrado dividido por 2G. Finalizando, a nossa altura máxima vai ser igual a V0 quadrado seno ao quadrado do ângulo, tudo isso aqui por 2G. Melhorar aqui, escrever um pouquinho mais para cima, para ficar mais bonitinho. A altura máxima vai ser V0 seno de θ quadrado sobre 2G. Então, essa altura máxima vai ser igual V0 ao quadrado
seno ao quadrado do ângulo θ, isso aqui dividido por 2g. Professor, posso decorar essa fórmula? Pode, fica à vontade. Fique à vontade. A prova já é domingo, se você conseguir decorar, é uma grande aposta minha que vai cair uma questãozinha aí de lançamento oblíquo, perfeito? Então, na altura máxima, a gente tem essa equação. V0² seno ao quadrado do ângulo dividido por 2 vezes a gravidade. Essa é a altura máxima. Beleza? A próxima equação que a gente vai falar é do tempo de voo. Vou deixar você com o quadro para você poder tirar o print e dar uma estudadinha em casa. Próxima equação que a gente vai falar é sobre o tempo de voo. Tempo de voo. Tempo de voo. Voo não tem mais acento, né? Tempo de voo. Tá aí. Como é que a gente vai calcular o tempo de voo? Tempo de voo a gente vai calcular pela equação da velocidade. Pela equação da velocidade. Qual é a equação da velocidade? Vovó alegre na tora. Vovó alegre na tora. É nóis. A gente já sabe aqui, ó, batidão. No eixo Y, na altura máxima, a gente tem que... vamos calcular aqui o tempo de subida. Tempo de subida desse projétil, né? Na altura máxima, a gente sabe que a velocidade em Y é 0. A gente vai estar calculando aqui, ó, o tempo de subida. Tempo de subida. Na altura máxima, aqui, a velocidade é 0. Beleza? Aqui a gente vai ter 0 igual a V0y no tempo de subida. A aceleração é a gravidade e é negativo, menos GT. Esse GT que está negativo, trago para cá positivo. GT é igual a V0y. Como eu quero saber o tempo de subida, vou botar aqui, ó. Tempo de subida, um Szinho aqui, ó, TS. Esse tempo de subida vai ser V0y dividido por G. Só que preste atenção comigo. Eu quero saber quem é o tempo de voo. O tempo de voo vai ser 2 vezes o tempo de subida. Porque o tempo total é o tempo que ele demora para subir e o tempo que ele demora para descer. O tempo de subida e o tempo de descida são iguais. Então, se eles são iguais, para eu calcular o tempo total, basta eu multiplicar esse cara aqui por 2, ó. O nosso tempo de voo, que eu vou colocar um Tzão aqui, ó. T, o nosso tempo de voo vai ser 2 vezes esse tempo de subida que a gente encontrou. Quanto que vai ficar isso aqui? Esse T vai ser 2 vezes o V0y. Quem é V0y? V0 seno de θ. Vai caber, né? Vou escrever bem coladinho aqui para ver se cabe. Esperando o patrocínio de um quadro maior aí, né? Vai que sai. Então, o nosso tempo total é 2 vezes esse tempo de subida. Quem é o tempo de subida? V0y sobre G. V0y é V0 seno de θ dividido por G. Tá aí. Esse é o nosso tempo total, tempo de voo. Esse aqui é o tempo de voo. Tempo de voo. Esse tempo de voo é o tempo que ele permanece no ar. Finalizando aí, o último que nós vamos encontrar depois do tempo de voo é o alcance máximo.
Vamos que vamos. Alcance. Alcance. O alcance, ele vai ser dado aqui, ó. O alcance vai ser esse espaço aqui, ó. Alcance. Esse alcance, ele vai ser dado por essa equação. Alcance. Concorda comigo que esse alcance, ele é medido no eixo X aqui, na horizontal? Pergunto para você, a velocidade horizontal, ela é constante ou variada? Ela é constante, que é o nosso Vx aqui, tudo bem? Então, esse alcance, sabendo que velocidade é igual ao espaço pelo tempo, como é que eu faço para encontrar espaço? Eu multiplico velocidade vezes tempo. Que velocidade é essa? Vai ser o Vx. Esse S a gente vai chamar de alcance. Então, ó, o alcance vai ser igual a essa velocidade x aqui, ó, Vx vezes o tempo de voo, que foi aquele que a gente encontrou bem ali ainda agora. Quem que vai ser esse alcance? O alcance vai ser igual a Vx. Quem é Vx? Vx é V0 cosseno de θ. V0 cosseno de θ. Perfeito? E o tempo de voo? O tempo de voo a gente achou ainda agora. V0, 2V0, né? Seno de θ. 2V0 seno de θ sobre G. Foi o que a gente encontrou. A gente encontrou essa equação aqui ainda agora. 2V0 seno de θ sobre G. Perfeito. Agora que a gente encontrou isso aqui, a gente consegue determinar o nosso alcance. O alcance vai ser igual a V0 vezes V0, V0 ao quadrado, 2 seno de θ cosseno de θ. Isso aqui, para você que manja lá da trigonometria, isso aqui é uma identidade trigonométrica, é uma soma de arcos, ok? Tudo isso aqui dividido por G. 2 seno cosseno, eu posso dizer que é seno de 2θ. Então, esse alcance aqui, ó, vou botar aqui no cantinho, esse alcance é V quadrado seno de 2θ dividido por G. O alcance vai ser V quadrado seno de 2θ sobre G. Perfeito? Tá aí as nossas três equações. Alcance, tempo de voo e altura máxima. Beleza. Algumas coisas a dizer sobre esse alcance. O alcance vai ser máximo quando esse seno assumir o valor máximo. Vou apagar aqui para a gente poder discutir sobre esse alcance. Vou te deixar com o quadro, tira o print e vamos falar sobre esse alcance. É aqui que eu queria chegar para falar aí da aplicação lá no Corpo de Bombeiros. Alcance vai ser V quadrado seno de 2θ sobre G. Esse alcance vai ser máximo quando isso aqui, ó, for igual a 1. Isso aqui vai ser igual a 1. Isso aqui vai ser igual a 1 quando esse θ for 45 graus. Porque, ó, seno de 2 vezes 45 dá seno de 90. Seno de 90 é 1. E o que isso significa? Que o alcance será máximo. O alcance será máximo para θ igual a 45 graus. Então, por exemplo, bombeiro quer apagar um fogo que está no solo. Ele quer que essa água tenha o maior alcance possível.
qual é mais ou menos o ângulo que ele tem que fazer essa mira para que esse alcance seja máximo? Resposta: 45 graus, tudo bem? Então, para o alcance ser máximo, tem que ser um ângulo de 45 graus. Outra coisa falando sobre isso aqui, ó. Se os ângulos forem complementares, tira a foto aí, tira o print. E falando de novo sobre esse alcance, se os ângulos forem complementares, o alcance é o mesmo. Se os ângulos forem complementares, se os ângulos forem complementares, o que são ângulos complementares, professor? Ângulos complementares são ângulos que a soma deles dá 90 graus. Alfa mais beta, isso aqui dá 90 graus. Se os ângulos forem complementares, por exemplo, se eu faço um jato de água a 30 graus para cima e faço um jato também a 60 graus para cima, os dois alcances serão iguais. Então, ó, se eu faço um lançamento aqui, ó, com um ângulo de 60 e faço um outro lançamento com um ângulo menor aqui, ó, de 30 graus, esses alcances aqui, ó, serão os mesmos. Tudo bem? Então a gente tem aí essa propriedade. Isso por conta dessa identidade trigonométrica aqui, né? Então, se a gente tiver aí ângulos complementares, o alcance será o mesmo. Perfeito. Agora vamos fazer as questões. Pega aí uma questãozinha para a gente fazer. Vai lá na questão... Vai lá na questão 9. Questão 9, Polícia Civil do Maranhão, perito criminal, CESP-Sebrasp. Questão 9 está dizendo o seguinte: a figura 1 ilustra uma colisão ocorrida entre um carro e uma moto parada. A massa total do carro era de 2.000 quilos e o módulo da sua velocidade era igual a VC. A moto tinha massa de 120 e era pilotada por um motociclista cuja massa era 80. Imediatamente após a colisão, o carro e a moto permanecem parados e 1/4 da energia cinética do carro foi transferido para o motociclista, que foi arremessado de uma altura de 1 metro a uma velocidade igual a 20 metros por segundo. Após a colisão, o motociclista descreveu uma trajetória oblíqua, mostrada na figura 2, percorrendo na direção horizontal até atingir o solo, uma distância igual a d. Sabendo que cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, considere gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, considere que 10 metros por segundo ao quadrado seja o módulo da aceleração da gravidade e despreze a resistência do ar. Questão 9. Considerando-se as informações e as figuras apresentadas no texto, a distância horizontal d em metros percorrida pelo motociclista arremessado é... Ok. Ele quer saber qual é o alcance, quanto que esse motorista teve de alcance aí, né? É o seguinte, essa questão você pode resolver ela de duas formas. CESP-Sebrasp, ele sempre vai te dar uma forma que todo mundo vai resolver, vai se perder no cálculo, mas tem aquela forma que são das pessoas que conseguem enxergar um pouquinho além, né? Então ele disse o seguinte para você, ele disse que esse motociclista foi arremessado de uma altura de 1 metro aqui, ó, 1 metro de altura, ele foi arremessado para cá até o chão, beleza? Ele está perguntando sobre esse alcance aqui, ó. Alcance.
ele está perguntando aí, o que acontece com esse alcance? Vamos lá. Se você for tentar fazer a equação montando do jeito que ele deu aqui, ele disse aqui que essa velocidade é 20 metros por segundo. 20 metros por segundo, o ângulo aqui de lançamento é 45 graus. Ó. Ele foi lançado com ângulo de 45 graus. Se você for tentar descobrir esse alcance achando pelo tempo de voo, sobre tudo isso aí, você não vai conseguir. Vai ser uma equação do segundo grau monstruosa. Você pode até tentar montar depois. Olha o que você vai fazer. Você vai considerar que esse movimento aconteceu só aqui, ó. Só aqui, ó. Esquece esse 1 metro para baixo. Se concentra só nessa parte daqui de cima. Se o ângulo é 45 graus, a gente sabe que o alcance é máximo. O alcance máximo acontece para ângulo de 45 graus. Então vamos calcular quanto que é esse alcance? O alcance daqui até aqui, ó, a gente vai calcular só daqui até aqui e ver quanto que vai dar esse alcance aqui, ó. Vamos ver. O alcance vai ser V quadrado seno de 2θ sobre G. Esse alcance vai ser igual à velocidade, ele diz que é 20. 20 ao quadrado vezes o seno de 2θ. Quanto que é o seno do ângulo? Quanto que é o ângulo? O ângulo é 45 graus, então é o seno de 2 vezes 45 graus, dividido pela gravidade. Gravidade é 10. Esse alcance vai ser igual a 20 ao quadrado, 400. Seno de 2 vezes 45 é o seno de 90. Isso aqui, ó, seno de 90 graus é igual a 1. Isso aqui é igual a 1. 1 vezes 400 não faz diferença, continua sendo 400. 400 dividido para 10, a gente vai ter o seguinte, ó, que o alcance daqui até aqui deu 40 metros. 40 metros. Esse alcance aqui, ó, deu 40 metros. Facinho saiu aqui, ó, facinho, de boa. Letra A. Considerando as informações e as figuras apresentadas no texto, a distância horizontal D em metros percorrida pelo motociclista arremessado é, letra A, superior a 40. Olha só, se daqui até aqui deu 40, então com certeza vai dar o quê? Vai dar uma distância superior a 40. Ele vai percorrer essa distância aqui. Professor, que distância é essa? Não interessa. Não interessa que distância é essa. A gente só precisa responder a questão. A questão está perguntando, é superior a 40? Maravilhoso, superior a 40. Letra B, inferior a 2. Nada a ver. A gente achou, passou, foi longe desse 2. Superior a 2, inferior a 5. Superior a 10, inferior a 40, letra E. Tudo bem? Então, alternativa correta mesmo, letra A. Vai ser um alcance superior a 40, porque só aqui, nesse alcance, já deu 40, então vai dar um alcance maior do que 40. Então, é isso que eu estou falando sobre as questões do CESP. Se você fosse tentar resolver isso aqui, tentando achar tempo de voo, tentando achar alcance, lá por equação de segundo grau, tu ia ter um trabalho enorme, ia chegar numa conta monstruosa. Eu fiz essa conta, né? Eu achei que compensava fazer para te mostrar, mas não compensa, é uma conta muito grande. Então compensa você fazer dessa forma. Olha, esquece essa parte aqui, essa altura, e resolve só aqui, ó. Verifica quanto dá. 40. Na questão está dizendo que é superior. Então é nós. Acertamos a questão. Letra A. Próxima questão, também falando sobre lançamento oblíquo, é a questão 36. Também fala sobre lançamento oblíquo. Muito obrigado a você que está assistindo aí a nossa live. Muito obrigado mesmo. Temos aí 7 guerreiros aí na nossa live. Obrigado por estar assistindo.
compartilha com quem você sabe que vai fazer a prova dos bombeiros. E vamos que vamos. Questão 36. Está dizendo assim: um cano de irrigação enterrado no solo ejeta uma taxa de 15 litros por minuto com uma velocidade de 10 metros por segundo. A saída do cano é apontada para cima, fazendo um ângulo de 30 graus com o solo, como mostra a figura. Despreze a resistência do ar, considere gravidade 10, seno de 30 é meio, cosseno de 30 é 0,87. Assinale a alternativa que contém o volume de líquido que estará no ar na situação em que o jato d'água é contínuo do cano ao solo. Questão ótima aí, né? Várias coisas para se trabalhar. Pode esperar uma questão como essa no CESP, porque o CESP ele não cobra uma questão que fale só sobre uma coisa. Eu vou cobrar uma questão que fala só sobre lançamento oblíquo. Não, ele te dá um enunciado de questão que pode ser aplicado em vários conhecimentos aí, em vários tipos de matéria da física, tudo bem? Ele pode fazer interdisciplinaridade aí com química, com biologia, com várias outras coisas. Perfeito? Então, estilo de questão do CESP que a gente vai ter que calcular, inclusive aí, volume. Beleza. A questão, ele disse aí o seguinte, que tem um cano saindo do chão, né? Um cano de irrigação. Esse cano de irrigação forma um ângulo de 30 graus com horizontal. Tá aqui, ó. Forma um ângulo de 30 graus com horizontal. 30 graus. Ele ejeta uma taxa de 15 litros por minuto. Ele lança aqui uma vazão, vou botar aqui VZ, de 15 litros por minuto. Beleza? 15 litros por minuto. Deixa eu ver o que mais aqui que ele diz. A velocidade a velocidade da água aqui é de 10 metros por segundo. O seno de 30 é meio, seno de 30 graus é 0,5, meio. E aí ele quer saber, assinale a alternativa que contém o volume de líquido que estará no ar na situação que o jato d'água é contínuo do cano ao solo. Traduzindo, ele quer saber quanto de água tem no ar. Ótima questão aí, ó. Ele quer saber qual é o volume de água que tem no ar aqui enquanto essa água está voando, né? Ela sai do cano e voa durante um intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo, quanto de água está no ar? É isso que ele está perguntando na questão. Perfeito. Se ele quer saber qual é o volume e ele me deu uma vazão aqui, ó, é de 15 litros por minuto. Para eu descobrir qual é o volume que está no ar, eu só preciso saber quanto tempo de voo que esse líquido vai ter. Então eu preciso descobrir o quê? O tempo de voo. Tem que saber aqui, ó, o tempo de voo. Quanto é esse tempo de voo? Perfeito? Vamos lá. O tempo de voo, a gente sabe o seguinte, que na altura máxima, o VY é 0. E aqui, no começo, a gente pode decompor esse vetor que está na diagonal em dois vetores. Esse cara aqui, ó, é Vx e esse cara aqui, ó, é Vy. O tempo de voo, eu sei o seguinte, ó, que a velocidade y final, lá em cima, ó, velocidade y, vai ser igual a velocidade y inicial, vovó, alegre na tora. Só que a aceleração que a gente vai utilizar aqui, ó, é a gravidade para baixo, menos g, por isso que é menos gt. Aqui a gente tem o seguinte, ó, no ponto mais alto Vy é 0,
Quem que é V0Y? Decora. V0Y, que é esse cara aqui de lançamento, a gente sabe que ele está sem esse ângulo. Vou trazer esse GT para cá. GT é igual a V0Y. O V0Y está sem o ângulo. Se ele está sem o ângulo, a gente pode dizer T é igual a V0 seno do ângulo θ, dividido por quem? O G está multiplicando, passa dividindo. Só que o que eu estou achando aqui? O que eu estou achando aqui é o tempo de subida. Tempo de subida. Por que é o tempo de subida? Porque eu considerei a velocidade final do meu movimento como zero. Tudo bem? E aqui o que eu estou achando é o tempo de subida. Como é que eu encontro o tempo total? Qual é o tempo total de voo? É o tempo de subida mais o tempo de descida. Só que o tempo de subida e de descida são iguais. Então eu posso duplicar esse tempo de subida, que eu vou achar o tempo de voo. O tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. Perfeito? Vou botar aqui tempo de subida. Então esse tempo de voo vai ser 2 vezes esse valor. V0 seno do ângulo θ dividido por G. Substituindo os valores que a gente tem, esse tempo de voo vai ser igual 2 vezes o valor de V0. Quanto é V0? 10. Vezes o seno do ângulo θ. Quanto que é o seno de θ? É meio. Isso aqui dividido por 10. 10 dividido por 10 vaza. 2 vezes 0,5, isso aqui dá 1. 2 metades dá 1. Então, o tempo de voo foi de 1 segundo. Então, essa água, ela passa 1 segundo no ar. Depois que ela sai da mangueira, ela fica 1 segundo aqui no ar até cair aqui no chão. Perfeito. Se eu sei que a minha vazão é de 15 litros por minuto, vamos descobrir quanto que é essa vazão por segundo? A vazão é igual a 15 litros por minuto. Para eu descobrir isso em segundo, quantos segundos tem um minuto? 60. Então, no lugar desse minuto, eu vou botar 60 aqui, ó. A vazão é igual a 15 litros dividido para 60. 15 para 60, se eu simplificar isso aqui, aqui vai dar 1 em cima, 4 embaixo. Então, essa vazão vai ser 1/4 de litro. 1 dividido para 4 é 0,25. Essa vazão é igual a 0,25 litros. Só que ele quer esse volume em centímetros cúbicos. Perfeito? Para a gente transformar litro para centímetro cúbico, a gente vai multiplicar isso aqui por 1000. Beleza? A gente vai transformar isso aqui por 1000. Transformação, vou botar aqui uma legenda, de litro para centímetro cúbico. É o volume que ele está perguntando na questão. De litro para centímetro cúbico, você multiplica por 1000. Para você multiplicar por 1000, basta andar com a vírgula. 0,25 aqui, ó, 0,25, vai andar com a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Ficou um buraquinho? Coloca um 0. Então, essa vazão vai ser de 250 centímetros cúbicos de água. O volume, né? Na verdade, já não é mais a vazão, já é o volume. Já é o volume de água que a gente tem. Aqui o volume e aqui litro por segundo. O volume vai ser aí, esse volume vai ser 250, não, aqui ainda é vazão ainda, porque eu não apliquei, né?
Aqui é vazão e aqui ainda é vazão. Vou aplicar volume agora. Vazão. O volume vai ser o tempo que essa água fica no ar multiplicado por essa vazão. O volume vai ser 250 multiplicado pelo tempo que fica no ar. Só fica 1 segundo. 250 vezes 1, 250. Volume vai ser de 250 centímetros cúbicos. Agora sim, nossa questãozinha está certa. Professor, se eu fez isso só para multiplicar por 1, foi para você ter a questão resolvida por completo, tudo bem? Por exemplo, se fossem 2 segundos, você ia ter 500 centímetros cúbicos. A gente não podia parar aqui na vazão, a gente tinha que saber qual era o volume. Esse aqui, esse 1 segundo aqui, ó, é desse tempo de voo aqui, ó. Perfeito? É nóis! Mais uma questão dessa aqui, para a gente encerrar. Amanhã a gente vai falar sobre eletricidade. Sobre física 2, sobre pressão. A próxima questão que a gente vai resolver aí é a questão 33. 33 e 34. No enunciado está 34, 35, mas está errado aí, né? 33 e 34. Diz assim. Vou apagar aqui. Melhor, não vou resolver essa aqui não, vou deixar para vocês, porque senão a gente vai perder muito tempo resolvendo questão de um só assunto. Então eu vou pegar outra questão que fale de outro assunto e deixo essa para você resolver. Vamos lá. Pega a questão 35. Questão 35, uma questão boa que fala de pressão. Questão 35, questão é aplicável, né, no dia a dia do bombeiro. Diz assim, ó. No início de 2019, o Brasil foi vítima de uma grande tragédia, o estouro da barragem de rejeitos na cidade de Brumadinho. Tipo de questão do CESP. Não é do CESP essa questão, mas eu coloquei aí porque é muito aplicável, né? Cara do CESP essa questão. Nesse episódio, os bombeiros da equipe de resgate pisavam sobre 2 placas quadradas feitas de madeira de dimensões 40 por 40 centímetros. Os bombeiros pisavam nessas placas e conseguiam se deslocar com mais facilidade sobre a lama. Isso foi possível pelo fato do quê? Olha só, falando sobre pressão. O que é pressão? Pressão é igual a força aplicada sobre a área, tudo bem? E pressão e área, eu vou colocar assim, ó, a força, posso dizer que é a pressão vezes a área. Quando 2 grandezas se multiplicam, elas são inversamente proporcionais. O que eu fiz aqui? Eu trouxe esse A multiplicando esse P. Tá dividindo, passa multiplicando. Então a força é igual a pressão vezes a área. Quando a gente tem 2 grandezas que se multiplicam, elas são inversamente proporcionais. Para que os bombeiros acoplaram no pé dele placas de 40 por 40? Porque quanto maior for essa área, menor vai ser essa pressão. Por exemplo, se você pegar aqui, ó, uma caneta, e forçar essa caneta, qual dedo vai doer mais? O dedo que está na ponta da caneta. Por quê? Porque a área é menor. Se a área é menor, a pressão nesse lugar vai ser o quê? Vai ser maior. Eu estou aplicando aqui a mesma força, ó. A mesma força que eu estou aplicando aqui nesse dedo, eu estou aplicando aqui nesse dedo. Só que onde que está doendo mais? No dedo que está a ponta da caneta. Porque
Porque a área é menor e se a área de contato é menor, a pressão vai ser maior, tudo bem? Vamos analisar as questões? Isso foi possível pelo fato, letra A, de as placas serem mais leves que o bombeiro. Nada a ver, tem nada a ver isso aí. Letra B, de as áreas das placas de madeira ser menor que a área das botas utilizadas pelo bombeiro. A área da madeira é menor que a bota do bombeiro? Não, é bem maior que a bota do bombeiro, né? Letra C, o aumento da área de contato das botas dos bombeiros com as placas de madeira. Não tem nada a ver da bota com as placas de madeira, e sim das placas de madeira com a lama, ok? Letra D, da distribuição do peso do corpo do bombeiro sobre as placas, da distribuição do peso do corpo de bombeiros sobre as placas, diminuir a pressão sobre a lama. Perfeito, maravilhoso. Letra D, ele está dizendo o seguinte, ó, que como o peso do bombeiro, ele é distribuído numa área maior, a gente tem essa aplicação da força aqui do pé do bombeiro, ó, que o pé do bombeiro, ela vai ser distribuída nessa placa. Ela vai ser distribuída nessa placa. Se ela vai ser distribuída nessa placa, a força-peso do bombeiro vai ter uma pressão menor sobre a lama. Então ele vai conseguir andar sobre a lama por conta disso. Outra aplicação disso também são os esquimós. Os esquimós, eles utilizam parece uma raquete de tênis, né? Amarra, parece uma raquete de tênis para conseguir andar sobre a neve. Para que isso acontece? Para aumentar a área de contato e diminuir a pressão da força-peso sobre aquela superfície. Perfeito? Então, nossa alternativa correta aí, letra D. Vamos para umas questões aí, para a questão 39. Questões mais teóricas, foi como eu falei para você. O CESP vai vir com questão de cálculo pesado mesmo, que só vai acertar aquele que é top nos cálculos, mas também vai ter aquelas questões teóricas. Você não pode errar as questões teóricas, tudo bem? Tem dois tipos de questão na prova. Tem a que você não pode errar. Por que você não pode errar? Porque é muito fácil. E tem aquelas questões que você tem que acertar. Qual é a questão que tu tem que acertar? É aquela que é difícil. Porque se tu acertar, tu vai sair na frente de muita gente, tudo bem? Então não tem escolha para você. Você tem que acertar as questões. Questão 39. Questão teórica aí, ó, Corpo de Bombeiros do DF, CBM-DF. Se um corpo rígido se encontra em equilíbrio estático, então necessariamente nenhuma força ou torque estará atuando sobre esse corpo, certo ou errado? Errado. Nós temos dois tipos de equilíbrio. Nós temos o equilíbrio estático, O que é equilíbrio estático? É quando o corpo está em repouso. Perfeito? O corpo está em repouso. Tá aqui, ó, uma caixa em cima da mesa aqui, ó. Tem uma caixa aqui em cima dessa mesa. Essa caixa, ela está em repouso. E ela está em equilíbrio estático? Sim, porque olha só, o peso, a força-peso da caixa aqui, ó, a força-peso da caixa, por que essa caixa não está indo para baixo? Porque ela está em contato com a mesa. Se eu tirar a mesa, a caixa cai. Então, a força-peso aqui dessa caixa, ela não está atuando porque tem uma força de contato empurrando essa caixa para cima. Que força de contato é essa? A gente chama de força normal, tudo bem? Então, essas duas se opondo, elas vão se anular, perfeito? Força-peso para baixo, força normal para cima. Então, elas vão se anular e por isso, repouso, equilíbrio estático. E a segunda forma de equilíbrio
É o equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico. O que é equilíbrio dinâmico? Equilíbrio dinâmico acontece quando você está em movimento uniforme. Movimento uniforme. Por exemplo, no momento que o avião vai decolar, o que o piloto do avião fala, né? Ele fala assim aos passageiros, fala, que o avião vai decolar. Tu sabe que tu tem que botar a tua cadeira na horizontal, tudo bem? Quando o avião está decolando, sinalzinho de cinto está ligado, ninguém pode levantar no momento da decolagem. Por quê? Porque o avião vai ser submetido a uma aceleração grande, né? Que a gente até vai para trás na cadeira. Se você ficar em pé, a probabilidade de você cair é grande. Por quê? Porque o avião está sendo acelerado. Mas depois que o avião decola, que está lá em cima, vem até as comissárias de bordo, né? A aeromoça lá, vem passando lá com suquinho. Tu pode servir, tu toma lá de boa, tu deixa o teu copo lá na mesinha lá do avião e fica lá parado. Por que fica parado? Porque naquele momento o avião está em velocidade uniforme. Então, nesse momento, a gente está falando de equilíbrio dinâmico. Ele tem velocidade, só que essa velocidade é uniforme. É igual as meninas quando vão se maquiar. Quando que é bom para se maquiar? Quando o carro está em velocidade uniforme e quando para no sinal, né? Quando sai do sinal, aí o negócio entra no olho e aí é aquele negócio todo lá. Por quê? Porque o carro está começando a ser acelerado. Quando a gente tem aceleração, a gente percebe. Quando não tem aceleração, às vezes parece até que está parado. No avião, parece que está parado o avião. Você está em repouso em relação ao avião, tudo bem? Então, equilíbrio dinâmico. Só que assim, aqui ó, aqui eu tenho duas forças sendo aplicadas sobre esse corpo. A questão está dizendo o seguinte, que se um corpo rígido se encontra em equilíbrio estático, então necessariamente nenhuma força ou torque estará atuando sobre esse corpo. Macete do CESP, cuidado com nenhuma, cuidado com as generalizações do CESP, nenhuma, cuidado com todo, ok? Cuidado com essas generalizações aqui, ó, que geralmente a questão está errada, ok? CESP generalizou, a probabilidade de ser errada é de 80%, né? A nossa prova vai ser de ABCD, amém. Vamos pegar aí outra questão, também teórica. Pega 42 aí. 42. De acordo com a terceira lei de Newton, a força de ação e a força de reação correspondentes não atuam em um mesmo corpo, mas em corpos distintos. Certo ou errado? Perfeito, correto. Terceira lei de Newton, a força de ação, todo o corpo, toda a força de ação gera uma força de reação de mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários. Essas forças são aplicadas em corpos diferentes, tudo bem? Então, não adianta, por exemplo, você querer se levar para frente puxando o seu próprio cabelo. Você não vai conseguir, porque essa força precisa necessariamente ser aplicada em corpos diferentes. Terceira lei de Newton. Deixa eu ver se dá tempo de mais uma aqui. Então, a questão 42, correta. Tudo bem? Questão 42 aí está correta.